Fala, Rede Católica da Igreja, nós iniciamos mais um encontro bíblico pela TV, o nosso Janela da Bíblia, a nossa experiência de encontro, de estudo, de meditação e de saborear as Sagradas Escrituras e permitir que elas entrem no nosso coração, penetrem as nossas veias e alimentem a nossa história. O nosso programa de hoje, minha gente, é um programa curioso. Você sabe por que Sansão tinha força nos cabelos? Por que será que ele tinha cabelo comprido e isso garantia para ele a força? Bom, a gente vai falar sobre isso hoje, estudando um pouco de um esquema chamado nazireato. Acompanhe o nosso programa, fica até o final com a gente para entender de onde vem essa força de Sansão, tá bom? Quero começar o nosso programa, mas quero começar desafiando você com o nosso quiz bíblico. Vamos ver qual é a pergunta de hoje. Como é o nome do filho do casamento de Abraão com Sara? Ismael, Isaac, José ou Jacó? No final do programa, a gente volta com a resposta do nosso quiz bíblico. Minha gente, quero também responder a dúvida que você encaminha para nós. Aliás, quero agradecer muito você que tem participado do nosso programa. Escreva pra gente, viu? Manda lá pelo WhatsApp a sua dúvida. Escreva, Fabrício, tem uma dúvida bíblica. E escreve ali o que você está pensando, uma passagem difícil ali que marcou a sua história e você não entendeu muito bem. Então traz ela para cá que a gente vai discutir ela aqui no Janela da Bíblia para juntos a gente construir esse nosso estudo bíblico, tá bom? Vamos ver quem nos escreve hoje. Hélio de Campo Grande pergunta: é verdade que Moisés não escreveu nada? Alguns lugares na internet já dizem isso. Em alguns cursos bíblicos a gente escuta isso também. Existe uma tradição, minha gente, que diz que o Pentateuco ele foi escrito por Moisés. Essa é uma tradição judaica que ela perdura até ali o século XV, século XVI, quando surgem as primeiras dúvidas. Será que o Pentateuco ele foi escrito por uma única pessoa? Daí eles começam a perceber, um homem chamado Jean Astruc, ele começa a perceber que existem algumas incoerências dentro do texto bíblico, que não incoerências como se o texto se contradissesse, mas que indicam que o texto ele tem mais de um autor. Então, a primeira grande dúvida é do nome Javé e do nome Elohim. São dois nomes que designam Deus no Antigo Testamento. Então, parece que existem duas fontes diferentes. Bom, mais do que isso, os estudos vão depois se aprofundando e lá no século XIX estoura um método de análise bíblica chamado método histórico-crítico, que combina dois métodos, o historicismo e o criticismo literário. E lá eles vão entender que o Pentateuco, que antes parece que tinha sido escrito por Moisés, a partir de um grande autor, um alemão chamado Julius Wellhausen, eles vão compreender que o Pentateuco é um agrupamento de uma série de fontes literárias diferentes. O Wellhausen pensa em 4 fontes. Você já deve ter escutado isso se você estudou Bíblia. Javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. É uma teoria que hoje tem vários críticos também. Mas uma coisa é certa. Se Moisés escreveu, a gente não sabe exatamente o quê, porque esses textos foram compilados muito tempo depois na volta do exílio. Algum dia a gente fala um pouco mais sobre essa loucura que são os estudos bíblicos, tá bom? Sabe por quê? Porque eu quero abrir junto com você agora a nossa primeira janela de hoje, que é a janela do estudo bíblico. Lucas capítulo 1, versículos 11 a 17 dizem o seguinte: apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias então está no templo e lá Deus o visita. Ele está oferecendo ali as oferendas típicas dos sacerdotes e então Deus o visita. Olha só o que nos ajuda a compreender essa passagem. Primeiro, o nome João. Bom, João, minha gente, vem de Yehohanan, que significa o Senhor é benigno. É uma mostra de que Deus entra na história com a sua bondade, começa a transformar a história, e o grande sinal disso é João que precede Jesus. Segunda chave de leitura, não beber vinho. Bom, João, é proibido de beber vinho e bebidas fermentadas. Isso é importante, é um sinal de pureza que a gente vai descobrir um pouquinho melhor o que significa ali no final do programa. Guarda aí a dúvida, tá bom? E a terceira chave de leitura, para compreender a passagem,
é como ela termina, o espírito de Elias. Existia uma tradição judaica bastante importante que dizia que Elias iria voltar. E essa seria uma marca do messianismo, não como uma reencarnação, mas o espírito de Elias, aquele espírito profético forte, violento, iria voltar. Olha só, isso está bem marcado no último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias. Olha só. Malaquias capítulo 3, versículo 23, diz: Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Então, é claro, para que o Messias chegue, antes vem esse espírito de Elias que faz os corações se unirem. Ok? Com isso, nós encerramos a nossa janela do estudo bíblico e juntos abrimos a janela da vida. Minha gente, na janela da vida de hoje, eu quero estar ali em consonância com o texto, porque é um texto de alegria, né? Muitos se alegrarão, tem a palavra regozijo. Então, isso é forte em Lucas. Lucas é o evangelho da alegria. Sabe o que é mais interessante? Quando o Papa escreve para nós a sua primeira encíclica, chamada Evangelii Gaudium, ele fala da alegria do Evangelho. E olha o que ele diz para nós, veja que interessante. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Recuperemos e aumentemos o fervor de espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova dos lábios não de evangelizadores tristes e desacorçoados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo. Portanto, minha gente, a mensagem é clara, a regra é clara. É preciso ter alegria no coração e alegria no olhar. Um coração ali com cara de funeral, como diz o Papa, não serve para muita coisa. Para evangelizar é preciso irradiar a alegria do Evangelho, ok? Com isso nós encerramos a janela da vida. Eu quero abrir com você hoje uma lindíssima janela da curiosidade bíblica. Nossa curiosidade bíblica de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o nazireato, que é justamente a instituição de Israel do Antigo Testamento que proíbe não só o consumo do vinho, mas de qualquer bebida fermentada. O nazireato, minha gente, era uma forma de consagração a Deus. Ele está narrado no livro de Números, do capítulo 6, e lá se indica que o nazireu, esse homem consagrado ao Senhor, ele tem que ter 3 grandes características como parte integrante da sua consagração. Olha só. A primeira, abster-se de vinho, de bebida fermentada. Segundo, não raspará a cabeça com navalha. E terceiro, não se aproximará de um morto. Então são 3 características. Uma como um sinal de pureza interna, que é uma pureza alimentar, não beber vinho ou tomar bebidas fermentadas. A segunda, uma pureza externa, como sinal físico, que você é consagrado a Deus, então uma cabeleira grande. E a terceira, um sinal comportamental, não tocar em um morto, porque o morto era sinal de impureza, mesmo se fosse da própria família, um familiar muito próximo. É interessante, minha gente, que em Amós, por exemplo, se fala de como Israel se corrompe e dá bebida aos nazireus. Olha só. Suscitei de vossos filhos profetas e de vossos jovens nazireus, mas vós fizestes os nazireus beber vinho. Interessante, né? Então, era uma consagração típica. O nazireu não podia se divertir ali com vinhozinho, de jeito nenhum. Tinha que ser completamente consagrado ao Senhor. E mais, o cabelo aparece na história típica de Sansão, que a gente conhece muito bem, né? Quando o anjo fala do nascimento de Sansão também para a mãe dele, veja só o que ele diz. De agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. Então, como forma típica da consagração, está aí também a cabeleira. Claro, por isso a gente entende, como ali naquele conjunto de escritos do livro dos Juízes, quando Sansão perde o seu cabelo, porque estava casado com uma estrangeira e a estrangeira corta o seu cabelo, então ele perde também a força da sua consagração. E assim não pode mais ser aquele grande instrumento de Deus como ele era antes. O próprio Paulo, no Novo Testamento, em determinado momento ele diz que ele raspa a sua cabeça. E lá ele raspa a sua cabeça com uma navalha, provavelmente porque ele não era um nazireu de toda a vida, mas viveu o nazireato em um pedaço da sua história. E com isso, quando ele termina essa consagração, ele também raspa a sua cabeleira. Fica mais fácil agora de entender, né? Por que Sansão tinha os cabelos compridos e por que o seu cabelo tinha tanta força assim.
Com isso, nós encerramos a nossa janela da curiosidade bíblica e antes de terminar o programa, quero responder junto com você o nosso quiz bíblico de hoje. Como era o nome do filho do casamento de Abraão com Sara? Opa, essa era um pouquinho mais fácil, né? Com Sara, alternativa B, Isaac. Com Agar, alternativa A, Ismael. A alternativa correta é Isaac. Ok, minha gente? Quero pedir para vocês, se você tiver alguma dúvida, não se esqueça de escrever para o nosso WhatsApp, dizendo, Fabrício, eu tenho uma pergunta bíblica. E escreve ali qual é a dúvida que você tem para a gente trabalhar aqui no Janela da Bíblia. E junto com isso, eu me despeço hoje desse nosso encontro bíblico pela TV. O Janela da Bíblia aqui pela Rede Católica da Igreja. Quero desejar para você, meu querido amigo, uma grande semana, cheia de Deus, cheia da palavra e cheia de consagração, que você torne sagrada a sua vida, as suas atitudes diárias, concretas ali, do dia a dia, ofereça-las a Deus. Assim a gente aproxima um pouquinho mais o céu da terra, tá bem? Fica com Deus aí, até logo. Tchau, tchau.